O Irã queria enviar uma mensagem. Se os Estados Unidos estacionassem um porta-aviões perto, enviaria um drone para mostrar que poderia atingi-lo. Isso deveria ser o poder iraniano, uma demonstração de força que convenceria os Etaos e EUA de que precisam se manter afastados. Mas os Etaos e EUA responderam ao golpe do Irã com um cruzado. Um F-35 dos Etaos e EUA enviou uma mensagem mortal ao Irã no Mar Arábico, enquanto as tensões aumentam e tudo parece prestes a explodir. Tudo começou em janeiro, quando protestos tomaram as ruas do Irã. Os discípulos EUA alertaram contra a repressão, mas o Irã reprimiu mesmo assim. No dia 15 de janeiro, os EUA responderam enviando um super porta-aviões da Marinha dos EUA, o USS Abraham Lincoln, em direção ao Oriente Médio. O porta-aviões, escoltado por seu grupo de ataque, deixou o Mar do Sul da China após exercícios de tiro real. O USS Abraham Lincoln seguiu rumo ao Irã e chegou ao Mar da Arábia. O Irã assistiu a tudo e tinha um plano para a chegada do USS Abraham Lincoln. Os discípulos responderiam de forma impressionante, como veremos a seguir. Sobre o grande movimento do Irã, ocorreu em 3 de fevereiro. Insatisfeito com a presença do porta-aviões dos Estados, o Irã enviou um drone que, segundo relatos americanos, se aproximou agressivamente da embarcação. Não se sabe se esse drone tinha a intenção de atacar, caso chegasse perto o suficiente. Não sabemos se o drone estava equipado com uma ogiva capaz de causar muitos danos, mas, segundo a Reuters, a intenção do drone era incerta e ele precisava ser neutralizado. Segundo a Reuters, a confusão sobre o tipo de drone enviado pelo Irã é um Shahed 139, um dos drones de ataque de longo alcance mais modernos do arsenal iraniano. Pouco se sabe sobre esse drone. O Defense and Security Monitor diz que ele seria uma versão avançada do Shahed 129 com alcance de 2.000 km, aprox. 1.242 milhas, e autonomia de 24 horas permitindo voos longos. O Shahed 139 provavelmente voa mais longe por mais tempo e pode carregar ogiva maior. Acredita-se que entrou em serviço em 2024, podendo ser o tipo de drone enviado pelo Irã. Porém, outras fontes dizem que não era um Shahed 139. O que o Irã realmente enviou pode ter sido um Shahed 129. A Tasnim News afirmou isso. Depois, declarou que não havia nada suspeito no Shahed 129 agir como estava. Segundo entrevista à própria Tasnim, uma fonte afirmou que um avião americano teria atingido um drone iraniano sobre o Abraham Lincoln, segundo reportagem britânica. O drone Shahed 129 cumpria sua missão legal em águas internacionais, realizando reconhecimento, vigilância e fotografias. Isso é visto como uma ação comum e legal, disse o veículo. Claro, todo país envia drones para águas internacionais que por acaso se aproximam erraticamente de porta-aviões. Se foi mesmo um Shahed 129 enviado pelo Irã ao porta-aviões Abraham Lincoln, ele possivelmente estava em missão de ataque. Como relata Odin, o Shahed 129 possui 2 suportes duplos que permitem carregar 4 munições, o que dá ao drone uma carga útil potencial de 400 kg ou 881 libras. Isso não é uma quantidade insignificante de poder de fogo, supondo que o drone enviado pelo Irã estivesse totalmente carregado. Os Estados Unidos precisaram agir, e a forma como impediram o drone Shahed pode impactar todo o Oriente Médio. Vamos falar dessas ramificações em breve. Primeiro, você precisa saber o que os EUAs fizeram e sobre outro truque que o Irã tentou. No dia do lançamento do drone, enquanto o Shahed iraniano se aproximava do porta-aviões americano, ele foi rastreado continuamente e avisos ignorados. Então, os Estados Unidos decidiram combater fogo com fogo, ou, mais precisamente, escolheram combater uma brasa com um incêndio em chamas. Se o Irã fosse enviar um drone como ameaça aos Estados Unidos, então a América responderia a essa ameaça com uma de suas plataformas aéreas mais poderosas, o F-35. Segundo o Zona de Guerra, TWZ, os EUAs lançaram um caça F-35C contra o drone iraniano. O caça derrubou o drone facilmente, o que não surpreende, considerando o grande desequilíbrio de poder de fogo. Afinal, esse tipo de coisa é o arroz com feijão do F-35C, como Max Afterburner explica em seu vídeo no YouTube cobrindo a resposta americana. O F-35C é a versão embarcada do caça de ataque conjunto, projetado para ataques furtivos e para manter a superioridade aérea dos Estados. Os F-35C são projetados para zonas contestadas e, com velocidade máxima de Mach 1,6, podem voar em círculos em torno dos inimigos. Algo tão relativamente simples quanto um drone Shahed, o drone do Irã, nunca teve chance.
O capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central da Marinha dos Exércitos Subeus, explica o ocorrido. Ou pelo menos, ele diz o que os EPSUS querem revelar sobre o que fizeram com o Shahed do Irã. Um F-35C do porta-aviões. Abraham Lincoln abateu o drone iraniano em legítima defesa para proteger o navio e a tripulação. Nenhum militar americano se feriu ou teve equipamento danificado, informou Hawkins após o incidente. Ele também revelou até onde o drone iraniano teria viajado em sua suposta missão rotineira e legal. O USS Abraham Lincoln CVN-72 cruzava o Mar da Arábia, a cerca de 800 quilômetros da costa sul do Irã, quando um drone iraniano Shahed 139 fez manobras desnecessárias em direção ao navio. Acrescentou Hawkins, o que torna a reportagem da Tasnim um tanto ridícula. Você pode dizer que drones em águas territoriais são legais e comuns, mas a 800 quilômetros da costa iraniana, quando a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar estabelece que países controlam até 12 milhas náuticas de suas costas. A afirmação de que o Shahed do Irã atuava rotineiramente e legalmente soa exagerada nesse contexto. Mesmo considerando as zonas econômicas exclusivas, o Irã só poderia reivindicar até 200 milhas de suas costas antes de seus drones alcançarem águas internacionais. A ação do Irã não foi correta, e os Estados Unidos o informaram disso. Ainda não sabemos exatamente o que o F-35C americano usou para destruir o Shahed iraniano. Francamente, o caça possui inúmeras opções. TWZ lista os candidatos mais prováveis. O F-35C poderia usar mísseis AIM-9X Sidewinder, uma das opções mais baratas, segundo Max Pós-Combustor, embora não muito mais barato. A cerca de $900 mil por unidade, os EUA poderiam ter economizado cerca de $100 mil em comparação ao uso de outra opção do F-35C, o míssil RR de médio alcance avançado, AIM-120. Custando cerca de $1 milhão cada, esses são alguns dos melhores mísseis RR do mundo. Qualquer opção já bastaria para derrubar um drone Shahed, mas usá-las seria um grande exagero. Talvez esse fosse o objetivo. Mandar um F-35C contra um drone é como colocar um lutador do UFC contra uma criança. Só um pode ganhar, e não é o pequeno time. Usar qualquer um desses mísseis contra o drone Shahed do Irã seria como acertar aquele pobre coitado com um super soco quando ele está de costas. Simplesmente, não é uma luta justa. Talvez uma opção mais provável do que o piloto do F-35C usou contra o Shahed do Irã tenha sido o gunpod de 25 mm da aeronave, que tem 4 canos e pode disparar até 181 tiros. De acordo com a Key Aero, o F-35C também possui um sistema de canhão adaptado para missões, que pode disparar até 220 tiros. Ambos poderiam ter destruído o Shahed do Irã rapidamente. Francamente, pouco importa qual arma foi usada. O envio de um F-35C já é uma demonstração de força inesperada para o Irã. Os EPA já enfrentaram drones iranianos antes, mas nunca com tanto poder de fogo. Em 2019, o TWZ informou que os PABZCEPOS-SEWA enviaram bugs anfíbios dos fuzileiros navais para derrubar um drone iraniano que se aproximou do navio de assalto anfíbio USS Boxer, classe WASP. O drone se aproximou perigosamente e foi abatido. Então, talvez a mensagem que os Estados Unidos enviaram em 3 de fevereiro tenha sido tanto para mostrar que tem opções suficientes para lidar com os Shaheds, quanto para atacar o máximo possível a pequena ameaça do Irã. Max Afterburner destaca esse ponto, observando que o F-35C é uma boa escolha para lidar com uma ameaça isolada enquanto envia uma mensagem. Mas se o Irã tivesse ficado confiante demais, talvez enviando um enxame inteiro de drones, os Estados Unidos poderiam ter adotado uma abordagem diferente. O porta-aviões Abraham Lincoln poderia ter enviado um EA-18G Growler ao combate, pois ele tem sistemas de guerra eletrônica que desviam os Shaheds de sua rota. O Growler é uma versão modificada do FA-18, afirma o Afterburner, portanto, o caça não fica indefeso sem o equipamento de guerra eletrônica. No fim das contas, o que acabamos de ver o Irã tentar fazer foi testar os Estados Unidos. O Irã provocou os americanos e viu o que acontece ao agir de forma tão imprudente. E já parece que o Irã está tentando acalmar as coisas. Como você vai descobrir se continuar assistindo a nossa análise das consequências desse evento? Mas antes de entrarmos nisso, o fracasso total do Shahed do Irã em apresentar qualquer tipo de ameaça aos ICC-PABATEU não foi a única história que surgiu em 3 de fevereiro. No mesmo dia, o Irã tentou projetar poder no Estreito de Hormuz, mas essa tentativa fracassou totalmente.
Segundo Bloomberg, o Irã decidiu enviar alguns pequenos navios armados ao Estreito de Hormuz, onde chamaram atenção. Petroleiro integrante do programa de aquisição de combustível das Forças Armadas dos Espaços SEAL. Navios tripulados pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã teriam assediado o Stener Imperative dos SEALs, ameaçando abordar e apreender o petroleiro. A escapada não foi bem recebida. Os EUA enviaram um destroyer lança-mísseis ao local, reforçando o recado ao Irã. A Guarda Revolucionária possui pequenos navios, mas não podem competir com um verdadeiro navio de guerra americano. Max Afterburner faz uma avaliação engraçada da situação, destacando que as embarcações iranianas tinham metralhadoras .50 e drones de reconhecimento ao tentar abordar o Stener Imperativo. Os barcos rápidos e o drone não conseguiram abordar o petroleiro porque um destroyer Ali Burke da Marinha dos Gulfs interveio como guarda-costas e os expulsou. Muito gentilmente, Afterburner diz, acrescentando: "Tenho certeza de que eles basicamente disseram algo como: 'Ei, podem vir por aqui, lanchas rápidas iranianas, ou então vão conhecer nossos amigos. Um canhão de 30mm. Assim como com o F-35C e o Shahid, só haveria um vencedor nessa luta." O Irã reiterou que apenas monitorava suas águas territoriais e que o petroleiro dos SEALs não tinha documentos legais para transitar pelo Estreito de Hormuz, algo improvável. O que é muito mais provável é que o Irã estava mais uma vez tentando enviar uma mensagem para os SEALs. Essa mensagem seria de que ele pode transformar o Estreito de Hormuz em um ponto de estrangulamento, se quiser. Se o Irã realmente poderia fazer isso, é irrelevante. A ameaça de que ele poderia já é suficiente. O Estreito de Hormuz, por ser uma passagem crucial, permite a entrada e saída segura de navios no Golfo Pérsico, sendo uma das principais vias navegáveis. Segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, em junho de 2025, cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto, condensado e derivados atravessam diariamente o Estreito de Hormuz. Isso equivale a cerca de 20% de todo o consumo mundial de líquidos de petróleo, segundo a administração. A BBC diz que o Irã, tecnicamente, controla parte do tráfego de navios no Estreito de Hormuz, em seu trecho mais estreito. O estreito e suas rotas de navegação ficam totalmente nas águas territoriais do Irã e Omã. Se o Irã bloquear o estreito, pode usar submarinos e barcos de ataque rápido, como os que já perseguiram petroleiros dos Israel. Esses barcos não fariam bloqueio, mas lançariam minas para avisar do alto risco a quem se arriscar no estreito. O que vimos em 3 de fevereiro foi uma dica do Irã de que poderia causar muitos problemas no Estreito de Hormuz. Se realmente faria isso ou não, depende do quanto está preocupado com a resposta quase inevitável dos SEALs que viria depois. Isso nos leva de volta ao que deve acontecer após os 2 incidentes agressivos do Irã contra embarcações americanas. Será que veremos o porta-aviões Abraham Lincoln e seu grupo iniciarem o ataque? Caças americanos vão atacar instalações militares iranianas com mísseis e bombas, como na Operação Martelo da Meia-Noite em 2025. A resposta, por enquanto, parece ser não. Após esse par de incidentes, os Estados Unidos parecem ter decidido continuar tentando seguir uma rota diplomática com o Irã, em vez de responder com mais força do que o necessário. Caroline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, confirmou à Fox News o ocorrido com o USS Abraham Lincoln, mas observou que o presidente Donald Trump está comprometido em buscar a diplomacia e que seu enviado especial, Steve Witkoff, ainda viajará para uma reunião com delegados iranianos em 7 de fevereiro. Leavitt afirmou que Trump, como de costume, mantém suas opções abertas. Witkoff deve conversar com os iranianos esta semana, acrescentou Leavitt. Essas reuniões ainda estão agendadas até o momento, mas, é claro, o presidente sempre tem uma variedade de opções à disposição, e isso inclui o uso da força militar. Os iranianos sabem disso melhor do que ninguém. O Irã mostra cautela diante da possível falha da reunião iminente, mas também tenta demonstrar poder. Segundo o Guardian, a reunião entre Witkoff e delegados do Irã seria na Turquia, mas o Irã depois pediu que fosse em Omã, e que elas acontecessem sem a presença de um grupo de estados árabes que, presumivelmente, serviriam como mediadores. Os Estados Unidos inicialmente rejeitaram esse pedido, o que colocou a reunião em risco. No entanto, um esforço de última hora por parte dos estados árabes em questão parece ter convencido a Casa Branca a mudar de posição para esses estados. Essas conversas são essenciais pois tratam do programa nuclear do Irã e podem ser um passo-chave para um acordo, permitindo sua regulamentação.
Vamos ter que esperar para ver o que acontece em 7 de fevereiro para saber se essa concessão feita pelos EPOS valeu a pena. Sobre o ocorrido em 3 de fevereiro, Max Afterburner afirma que os ataques seguem o padrão do Irã de garantir negação plausível, não porque o Irã negue envolvimento, mas porque, claramente, esteve envolvido. O Irã deixou claro, em várias declarações, que protegerá suas águas, apesar de algumas alegações serem contestáveis. Negar faz sentido devido à escala dos ataques. O Irã enviou só um drone ao USS Abraham Lincoln, e não vários. O Irã recuou quando um navio de guerra dos Estados Unidos escoltou o Stena Imperative pelo Estreito de Hormuz, mostrando força, não preparação para combate. O Irã ainda enfrenta um problema não resolvido. Sua resposta aos protestos, citada no início do vídeo, pode gerar complicações. Trump já havia alertado o Irã que os Estados agiriam se o país executasse cidadãos ao reprimir protestos. O presidente dos Estados Unidos disse que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, deveria se preocupar muito com o futuro do país se não houver acordo. Na próxima reunião entre Witkoff e delegados iranianos sobre os protestos, o regime do Irã claramente ignorou o aviso de Trump, segundo a Anistia Internacional. Milhares de manifestantes foram presos. E agora, há preocupações de que eles estejam sendo torturados e sofrendo outros tipos de agressão enquanto estão sob custódia. Alegou-se que cerca de 30 mil pessoas morreram nos protestos, com corpos desaparecendo e sendo enterrados em valas comuns. Tudo isso será tratado nas negociações nucleares? Embora pareça que os Estados Unidos priorizam concluir as negociações em vez de cumprir ameaças anteriores. O regime do Irã pode ter arriscado em 3 de fevereiro, após ganhar confiança pela ausência de resposta dos Estados Unidos à repressão dos protestos. 2 dias antes dos incidentes com drones e barcos, Khamenei alertou que qualquer ataque ao país causaria uma guerra regional fora de controle. Os americanos precisam saber que, se iniciarem uma guerra, agora será regional, afirmou o líder supremo do Irã. Embora, como tudo o que sai da boca de Khamenei, seja difícil saber o que é apenas postura e o que é real. O mesmo pode ser dito de Trump em certos aspectos, já que ambos os lados parecem agora envolvidos em uma forma perigosa de negociação. Nela, estão usando armas muito reais para conseguir o que querem em um acordo sobre o programa nuclear. O Irã só tem certeza de que os Estados Unidos podem e já atacaram com força recentemente. Testar limites é uma coisa. O Irã tem sorte que os Estados Unidos ainda buscam soluções diplomáticas para a questão nuclear. Se algo der errado na reunião de 7 de fevereiro, o ocorrido 4 dias antes, pode ser visto como tiros de advertência de ambos os lados. Os tiros dos Estados Unidos foram bem mais fortes, e o regime do Irã recebeu a mensagem mortal de forma clara e direta. Os Estados Unidos atuaram em várias frentes na última semana. Mais ou menos na mesma época em que lidava com a agressão do Irã, os Estados Unidos anunciaram o teste bem-sucedido de disparo real de uma arma que pode mudar o jogo na guerra da Ucrânia. Veja que arma é essa e por que ela é tão importante no vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre a situação em desenvolvimento entre os Estados Unidos e o regime do Irã. E como sempre, obrigado por assistir.